ninguém merece. Entende? Quer dizer, ele não teve... embora o casamento fosse uma coisa normal, ele escolheu o celibato. Ele não teve tempo sequer de pensar nisso, né? Uhum. E sempre a gente bate nisso. Isso aqui é uma ficção, quer dizer, toda essa polêmica, na realidade, é uma polêmica despropositada, porque ela é ficção. Se o Dan Brown fizesse uma tese, se lembra de Lutero? Uhum. Lutero rompeu com a Igreja Católica e, sim, fez 13 teses, 30 e poucas teses, agora não me lembro quantas teses teológicas, e pregou lá na porta da catedral, tá? Aliás, foi uma das primeiras igrejas, né? Exatamente. A se desvencilhar do catolicismo. Exatamente. Quer dizer, uma coisa é religião. você fazer uma tese teológica. Se Dan Brown fosse lá no Vaticano e fizesse uma tese teológica, tal, e tudo bem, ele, né? Agora, outra coisa é ficção, e outra, ele não é a primeira pessoa a escrever sobre. Saramago escreveu o Evangelho segundo Jesus Cristo, onde trata da questão da Madalena também. Marguerite Yourcenar escreveu um conto, a escritora belga, que trata Maria Madalena, uma salvação. Então, ele não é o primeiro, isso é uma tradição de grandes escritores de uns 30 anos para cá, na realidade, cara. Uhum. Muita gente achou esse grande filão, que é escrever sobre os personagens bíblicos, mas escrever ficção. Uhum. Que não é teologia. Dan Brown faz ficção, não faz teologia. E as E pessoas mesmo não assim, estão tem entendendo certas coisas que provar mesmo é meio complicado, né, Salma? Porque muita coisa na história foi mexida realmente, Claro. como o próprio Marino comentou antes. Nós sabemos que muita coisa da história foi mexida, Sim, então, sim, claro que existem estudos, que é exatamente o que você faz, são esses estudos sérios e bastante detalhados, então você tem um embasamento para falar certas coisas. Mas claro que algumas coisas podem ter sido mudadas. Vamos ver o que o Francisco tem para falar para a gente. Tudo bem, Francisco? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo tranquilo. Tudo jóia. Estou gostando da discussão, é muito interessante, inclusive aí com a participação do nosso amigo Marino Piccolo, né? Isso, aham. É muito interessante. E a professora, é muito interessante esse esclarecimento, assim, para todos nós, principalmente agora, né, com esse questionamento aí do Código da Vinci, né? Uhum. Mas a minha pergunta, eu queria saber se a professora tem conhecimento dessa obra, uma obra de J.J. Bennett, né, Cavalo de Troia. Eu queria que ela conheça. Uhum. São 4 livros, né? E nesse livro, ele na realidade é uma ficção, né? Como já agora há pouco falava isso aí, tá ficção, tudo bem. Só que eu queria saber assim, por que ele invoca, mesmo na ficção, ele invoca, questiona alguns pontos da Bíblia, alguns, que aquilo é uma ficção em que eles voltam lá para a idade de Cristo, revivendo todo aquele período do sacrifício, aquela coisa toda, né? E então, diante daquilo, ele questiona alguns pontos que estão na Bíblia, que não seriam exatamente como está, aquela coisa toda, invocando os versículos da Bíblia. Eu gostaria que a professora explicasse, se ela leu, assim, eu queria que ela tenha lido, tenha conhecimento, ele pode fazer isso, em com que base, porque se o livro é uma ficção, sabidamente ficção, por que ele invoca esses versículos da Bíblia questionando esses pontos? Uhum. Tá ok, vamos lá. Francisco, obrigada pela tua ligação. A Salma vai responder agora. Obrigada pela tua ligação. Ok. Obrigada. Francisco. Vamos lá. Gostei muito da colocação dele. Aquilo que eu te falei, dentro de 30 anos para cá, nós tivemos assim, muitos historiadores, teólogos, muita gente pesquisando, livros históricos sobre os personagens bíblicos e, paralelamente, um monte de publicação, né? O J.J. Benítez, com o Cavalo de Troia, a Operação Cavalo de Troia, nos transporta todos, né, a época do cristianismo. Então, ele está dentro desse. Então, Dan Brown não é o primeiro, quer dizer, você tem o Benítez, você tem Gore Vidal nos Estados Unidos, você tem José Saramago, você tem... Aqui no Brasil, nós temos grandes escritores, tá, que também trabalham com isso daí. Aqui eu não poderia deixar de citar o Júlio de Queiroz, que faz uma obra maravilhosa, né? Ele escreveu um conto sobre Judas e outro sobre Madalena, Perfume de Eternidade. Então, agora o que ele perguntou? A Bíblia, ela tem 2 abordagens. Para o cristão, ela é um livro teológico, santo e sagrado. Não precisa de prova nenhuma. Porque o que é a fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Para os escritores, para os literatos, a Bíblia é o maior best-seller de todos os tempos. É o maior livro de todos os tempos. Então, ele pode fazer... Francisco, né? Isso. Ele pode fazer isso sim, porque ele encara o Benítez, a Bíblia como literatura. Ela tem 2 abordagens. Então, como literatura, é o maior best-seller do Ocidente. Nunca, nem o Dan Brown, vai vender tanto quanto vendeu a Bíblia. Tá? Então, quando ela é abordada por literatura, né, pela parte dele, pode fazer o que quiser. Saramago tem a cena em que ele vai ressuscitar Lázaro e a Madalena segura no braço dele e fala, não,
Ele diz, por quê? Jesus pergunta. Ela fala, ninguém na vida teve tantos pecados que mereça morrer 2 vezes. Que seria uma desgraça. Lázaro morreu, ressuscitou, morreu de novo. Então o Saramago pode fazer isso porque ele está abordando a Bíblia enquanto grande obra literária, está dialogando com a Bíblia. Né? Salma, quem ligou para a gente também foi o Samuel de São José, e ele perguntou o que te instigou a fazer esse trabalho, a estar pesquisando em cima da vida de Maria Madalena. Eu sempre achei toda uma injustiça com relação a ela, e me chamou a atenção, principalmente na Itália, a quantidade de romances, né? E mesmo antes de Dan Brown, existem muitos romances abordando Maria Madalena. E uma das coisas que a gente, enquanto literata, né, enquanto estudante de teologia, quer é resgatar esse caráter de apóstola que ela tem, que foi olvidada. Jamais foi meretriz, ela foi uma grande apóstola. Ela foi a primeira a ver Jesus Cristo. Agora, para resgatar essa Madalena, apóstolo dos apóstolos, a gente não precisa acreditar também numa lenda que faz ela ser esposa de Cristo. Quer dizer que a mulher, então, só tem valor porque foi mulher dele? Que é isso aí, a gente está entendendo? O perigo de se querer, uma coisa é resgatar esse apostolado dela, a importância dela dentro do cristianismo. Né? Que só em 1967 o Vaticano reconheceu que o Papa Gregório tinha se equivocado e que ela era meretriz. Agora, para resgatá-la, não é necessário. Quer dizer, a mulher, então, só pode ser resgatada se for mulher. Imagina, o que é isso? Mas você acha que foi um equívoco ou foi proposital? Eu acho que foi os dois. Foi equívoco e depois também interessava, de repente, né? Essa imagem de 2 mulheres. Acho que interessava para o cristianismo, não, mas para a Igreja Católica. Eva, uma pecadora que levou Adão para a perdição. E Madalena, que tentou Jesus. Então, a gente está perdida, né? A mulher e a Virgem Maria, uma virgem imaculada que jamais conheceu nenhum homem. Né? Então, aí a situação da mulher fica muito complicada. A gente tem umas imagens de Madalena. Tem umas fotos, vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Tá? Aí você tem uma gravura terrível, né, de Madalena aí, como se ela já fosse bem velha, né? Se penitenciando todinha, já é bem mais recente, né? Como se ela vivesse na penitência na França há 40 anos, purgando. Se ela foi perdoada, porque ela estava purgando. Né? Vamos ver, tá? Aí uma outra, né? Então sempre assim a Madalena, né, olhando para os céus, né? E ali aquela caveira, né? O símbolo da vanidade, em cima da Bíblia. Exatamente, de que nada dura, nada é eterno. E sempre loira, hein? A história das loiras não começou com a Marilyn Monroe, não, tá? A história das loiras começou Madalena jamais poderia ter sido loira. Imagine, aí cortando os cabelos, né? Então, Maria Madalena jamais podia ser uma mulher da Palestina, não podia ser loira, né? Ela também aparece com os cabelos, né? Ruivos, e assim, sabe como está assim, olhando para o céu, meio santificado. Aí a lenda, né? Uma foto da lenda, que ela teria lá na França, né? Sido elevada aos céus, né? E a gente tem esse magnífico quadro, né, gente? Vamos valorizar o que é nosso, todo mundo só fala do Leonardo da Vinci. Vera Sabino, que tinha pintado, sim, aí está o papel dela, né? Apóstola dos apóstolos ali, junto com todos esses... Interessante que na cena do Da Vinci não tem mulher, né? Na Bíblia também não tem mulher, esses homens já cozinhavam sozinhos, não aparece mulher, tudo, né? Nem servindo o copo, né? Aí a gente tem que valorizar o trabalho da Vera Sabino. É verdade. Agora mais uma pergunta, Salma. Quando nós falamos, quando é falado no Priorado de Sião, dentro do Código da Vinci, ele remete, ele lembra um pouco